Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal O Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo na carta aos Romanos. Esta carta onde o Evangelho de Cristo brilha mais. E se tu já tem acompanhado a gente aqui no canal, acredito que nós já temos aí mais de 10 vídeos só nos primeiros 2 capítulos de Romanos. Vocês têm visto aí que nós temos nos aprofundado em texto, sobre contexto, na história, na realidade, na condição daquele povo, neste ensinamento glorioso que Paulo quer levar tanto aqueles convertidos, sejam novos convertidos romanos que se converteram ao cristianismo, como judeus que haviam se convertido, enfim. Paulo quer levar, escrevendo essa carta, o entendimento para todas as pessoas, não importa a raça, não importa a crença, não importa quem ela seja judio, gentil, pagano, não importa. Que a mensagem do Evangelho na carta de Romanos é: todos precisam do Evangelho para a salvação. Todos, sem exceção alguma, todos necessitam da mensagem que a carta de Romanos anuncia, que é a mensagem do Evangelho encapsulada, que todo ser humano nasceu morto em seus delitos e pecados, inimigos de Deus, em total rebelião contra Deus, e que todos precisamos da mensagem, das boas notícias do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, se tu ainda não acompanha a playlist, de repente tu chegou aqui no canal hoje pela primeira vez, ou já assistiu outros vídeos no canal, mas ainda não assistiu a playlist do livro de Romanos, eu te aconselho a assistir, porque, meus amores, é unânime. Todo e qualquer estudo de Romanos que tu ouça, que tu leia um livro, um comentário, os comentaristas, teólogos contemporâneos, como teólogos antigos que já morreram, enfim, todos unânimes falam que o livro que Deus mais usou para salvar pecadores, para despertar os filhos dele da morte para a vida, foi o livro de Romanos. E eu posso falar isso por experiência própria, porque Deus fez isso. Deus usou a carta aos Romanos para abrir o meu entendimento para a verdade, para a salvação, me tirar da cegueira espiritual para a verdade espiritual. Então eu te aconselho a assistir os vídeos anteriores, a meditar na carta aos Romanos, porque vai fazer toda a diferença na tua vida espiritual. Tu que já é nascido de Deus, meditar na carta aos Romanos te faz crescer espiritualmente, porque Paulo não só ensina os pagãos, os incrédulos, mas como ele ensina os recém-nascidos, como ele ensina os maduros na fé, para que a gente venha crescer e desenvolver no entendimento dessa fé, dessa graça que salva, enfim, meus amores. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa carta gloriosa, tá bom? Desde já eu já te peço, ajude o canal compartilhando, curtindo. Tem gente que assiste, esquece de compartilhar, esquece de curtir, isso é bem importante. Agora, hoje nós vamos então continuar dando início no capítulo 3. Terminamos aí o capítulo 2. Se vocês bem sabem, a gente diz que todo o foco de Paulo, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3 e versículo 20, é Paulo pintando um quadro do diagnóstico da raça humana, seja gentil ou judeu. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão perdidos, todos são pecadores e todos precisam de Cristo para a salvação. Então Paulo pinta com muito detalhe, e hoje nós estamos entrando neste 3º capítulo do livro de Romanos, que é o que eu falo sempre, né, que eu queria logo chegar no capítulo 3, porque o Evangelho, vocês sabem, é dividido, o Evangelho e as boas notícias. Mas essas boas notícias, elas são divididas entre uma má notícia e uma boa notícia, né? O Evangelho é assim, dividido numa má notícia e numa boa notícia. Primeiro, Paulo, com toda a sabedoria do Espírito Santo, nos mostra a má,
Por quê? Porque nós só vamos dar valor para a boa notícia quando entendemos a gravidade da má notícia. E qual é a má notícia que a Bíblia nos dá? Qual é a má notícia que o Evangelho nos revela? Justamente isso, que todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Que pelo pecado de Adão herdamos essa morte dele. E então agora somos inimigos de Deus. E por isso precisamos nascer de novo, por causa dessa morte espiritual. Então agora, a partir do capítulo 13, versículo 21... Paulo vai vir com a parte boa da notícia, né? Como então resolvemos esse problema dessa morte espiritual, né? Como se dá salvação real e verdadeira, diferente do que é ensinado por aí, que basta fazer uma confissão, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, ou o Senhor entra na minha vida, entra no meu coração, então eu já sou cristão, já sou salvo, ou então determina que tu já tem o Espírito Santo e tu já é salvo, enfim, todas as heresias que são ensinadas por aí, que são completamente o contrário do que a Bíblia ensina. E aqui nesse capítulo 3 nós vamos ver realmente o que é o Evangelho, como se dá salvação na vida de um filho de Deus. Então, estamos nos aproximando daquilo que eu mais queria. Mas hoje, antes ainda dessa boa notícia começar a ser ensinada por Paulo e nós aqui no canal, vamos começar a ensinar nos próximos vídeos. Hoje nós vamos ainda entrar num assunto dessa carta em que Paulo vai aí responder alguns questionamentos de religiosos. Paulo vai aí responder perguntas, objeções. Sabe o que é uma objeção? Quando tu tá conversando com uma pessoa e ela tá sempre objetando, sempre sendo do contra, sempre querendo rebater a verdade com uma mentira, com machismo, com orgulho espiritual. Então hoje nós vamos entrar neste debate, né? Uma vez mais, nesse debate imaginário de Paulo, como a gente já viu alguns, e vamos ver muito, porque Paulo é especialista em argumentar com ele mesmo. Por quê? Principalmente porque Paulo era judeu e Paulo era um perseguidor da verdade. Paulo era um perseguidor de Cristo, Paulo era um perseguidor, um inimigo da graça de Deus. Então ele vivia pela lei, lembra? Ele matava pela lei de Deus, ele era zeloso pela lei de Deus e pelas obras, pelos rituais, pelos sacrifícios, pela lei de Moisés, pela descendência de Abraão. Paulo era, se existia alguém que era religioso até os dentes, até o fio de cabelo, era Paulo. A ponto de matar e perseguir cristãos por causa disso. Até o dia em que ele caiu do cavalo, em que Cristo apareceu para ele e disse: ei, olha para mim, eu sou a própria graça encarnada. Eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, para quem a lei de Moisés apontava, em quem Abraão creu, sou eu, Paulo, desperta da morte, vive. E então Paulo passou agora a servir a esse Cristo e a pregar essa graça salvadora que está encapsulada aqui no livro de Romanos. Então Paulo tinha conhecimento de causa, porque ele era um ex-religioso. Então ele sabia as articulações que um religioso formula na cabeça. Paulo sabia o que um religioso articulava no seu coração, corrupto, enganoso, enganado pela lei e pelo pecado. Então Paulo é especialista em debater com ele mesmo, já prevendo que pessoas religiosas iriam querer argumentar, querer discutir a verdade, querer discutir o achismo, o falso ensinamento que ela sempre recebeu. Então Paulo vem com este ensinamento muito detalhado, muito minucioso. Então hoje a gente vai ver Paulo debatendo com esses religiosos fanáticos, com esses religiosos que queriam objetar e contra a verdade. Meus amores, olha, não existe nada pior do que falar com religiosos. Não existe nada pior do que querer argumentar com um religioso, porque, gente, é trágico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem comum de algo que aconteceu comigo, no sentido de que quando eu comecei com o canal, né, o Fundamento, pregando a verdade do Evangelho, muitas pessoas dando dicas, orientações de como o canal, né, crescer, desenvolver, enfim, era unânime, todos diziam: tu tem que deixar os comentários abertos.
abre os comentários no teu canal. E eu sempre deixei. E o canal tinha mais de 1 ano e os comentários estavam lá abertos. Até que o momento eu decidi, eu falei, não, a partir de hoje eu vou fechar os comentários, não quero mais saber de comentários. Não, mas não é bom, porque o canal tem que ter interação, tem que ter interagir. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O canal ficou com os comentários abertos mais de 1 ano. E assim, sinceramente, recebia lá muitos agradecimentos, obrigada, porque eu nunca tinha visto essa verdade e tal, enfim, a gente ficava feliz de saber que estava ajudando pessoas. Mas por que eu decidi tirar os comentários? Não importa, até porque o canal não foi criado para ganhar dinheiro. Esse não foi o objetivo. Se eu quisesse dinheiro, eu estava onde eu estava. Então, o canal não foi criado para pregar, para ganhar dinheiro. Então, nunca me importou de ter like e de ter interação, essas coisas assim, para dinheiro. Não, realmente a gente tem interesse que o canal alcance mais pessoas. E para isso, os likes e os compartilhamentos, e inclusive os comentários são importantes, sim. Mas por que eu tirei os comentários? Gente, porque eu não aguentava mais ter que responder religiosos. Daí tu vai me dizer, pessoas da antiga instituição ofendendo? Não, os religiosos que eu digo que eu cansei de responder, porque chega um momento que tu cansa de responder, são aqueles religiosos malvados, no sentido de querer distrair o assunto que realmente importa. O canal é para pregar a salvação, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque isso tem a ver com isso aqui, que Paulo vai ensinar pra gente hoje. As pessoas religiosas, o que elas querem? Elas não aceitam o erro delas, elas não aceitam o pecado delas, elas não aceitam o orgulho delas e elas querem rebater contigo. Elas querem rebater contigo. Então elas vão começar a questionar coisas absurdas. Então eu cansei de ficar respondendo no canal pessoas que ficavam falando, mas e o sábado? E por que vocês não guardam o sábado? Ou então, porque, sabe, vídeos falando de salvação, falando de Cristo e esse crucificado, falando da glória de Cristo, e a pessoa, tu não pode ser pastora, tu não pode pregar. Tipo, sabe, coisas religiosas assim para desviar o foco, ou seja, a pessoa não prestou atenção em nada do que foi ensinado, mas simplesmente por eu ser mulher e não ser pastora, e eu já falei em praticamente todos os vídeos que eu não sou pastora. Eu sei, eu creio na Bíblia, eu sei que não pode ter pastora, eu sei disso, sempre deixei claro isso. Eu simplesmente ensino a Bíblia, e isso a Bíblia permite, né? O que não pode é pastorear, ser cabeça, ou querer ser mais, ser cabeça, querer governar uma igreja, povo, pessoas, dar ordens, isso a Bíblia condena. Agora, ensinar as escrituras, isso não é errado, não como pregadora, mas como ensinamento, como uma professora. Então, mas a pessoa religiosa não prestou atenção em nada, a única coisa que ela prestou é uma mulher pregando, não pode. Tu tá errada, tu vai pro inferno, sabe? Esse tipo de coisa, perguntando do sábado e perguntando dos dinossauros, e o que eu acho dos dinossauros, e perguntando e aqueles que nunca ouviram o evangelho, para onde vão, e que Deus não é justo, sabe? Então começam com questionamentos idiotas, desculpa lá, questionamentos para desviar realmente o foco do pecado dela, da responsabilidade dela, de entender que ela precisa da verdade do evangelho para ser salva, e vão chegando a um ponto de blasfemar contra Deus, dizer que Deus não é justo quando a gente ensina sobre a predestinação. Que como que Deus pode escolher uns para o céu e outros para o inferno, então que Deus injusto é esse, que Deus monstruoso é esse. Então são questionamentos de pessoas religiosas que tu acaba cansando de responder porque não vale a pena. Porque vocês lembram que Jesus andava com pecadores, comia com pecadores, pregava para os pecadores, mas quando ele se deparava com um grupo de religiosos, o que ele fazia? Ignorava, caía fora. A única coisa que ele dizia, vocês são filhos do diabo, vocês fazem as obras do diabo, vocês não têm nada a ver comigo, vocês não são minhas ovelhas, vocês não ouvem a minha voz. Era o que ele falava, vocês são fariseus, vocês são hipócritas. Por quê? Porque não existe salvação para religioso, hipócrita, fariseu, não existe. Então Jesus nem perdia tempo com essas pessoas. Então eu sinceramente cansei de responder
questionamentos de religiosos. Então eu falei, quer saber? Daqui a pouco eu estava ali perdendo tempo respondendo um fariseu, um religioso, e podendo estar dedicando meu tempo a ler um livro, a estudar, meditar na Bíblia para ensinar quem realmente queria a verdade. Então eu falei, quer saber? Não vou mais responder. Quem quiser perguntar sobre as escrituras, tem as minhas redes sociais, tem Facebook, tem meu WhatsApp, tem o Instagram, pode me perguntar por lá. Aqui no canal eu não vou dar espaço para religioso que quer desvirtuar a verdade do evangelho. Aqui a gente vai ensinar, quem quiser aprender vai ouvir. E daí, quem quiser argumentar, questionar contra Deus, fale com Deus. Então, por quê? Porque não tem nada pior do que falar com religioso, gente. Não tem nada pior, sabe? Tem pessoas, tadinhas, que elas são realmente, sinceramente enganadas e que elas têm perguntas legítimas. Elas realmente têm dúvidas, elas realmente são confundidas, como nós também fomos um dia, quando entendemos a verdade, mas meu Deus, e isso, e isso, e isso. Mas é pela nossa ignorância espiritual, sabe? É com sinceridade. Então existem pessoas honestas que realmente fazem perguntas justas, como a gente vai ver aqui. O primeiro questionamento que Paulo responde, a primeira objeção, é uma pergunta legítima, é uma dúvida legítima que uma pessoa pode fazer. Existe esse tipo de pergunta? Claro que existe. E essas pessoas a gente sempre vai responder com amor, a gente sempre vai responder nas escrituras. Mas quando a gente percebe que a pergunta vem com malícia, vem com maldade, vem com querer colocar Deus contra a parede, querer questionar a soberania de Deus, querer questionar a graça de Deus, os planos de Deus. Não, daí não tem conversa mais. A gente às vezes leva um tempo para amadurecer, porque a gente acha que a gente tem que responder todo mundo, que a gente tem que, porque aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho, mas isso aí é quando a gente é imaturo, quando a gente vai crescendo, e isso falta muito ainda, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a identificar o sincero enganado do hipócrita fariseu religioso, que quer rebater. Ela não quer a resposta, ela não quer realmente saber a verdade. Ela quer só procurar brechas para tentar alimentar o ego dela e querer provar que ela tem razão. Como queriam confrontar Jesus quando vinham com aquelas perguntas para tentar colocar Jesus numa trampa, numa armadilha. Lembra que Jesus sempre dava nos dedos dos religiosos? Então a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai começando a descartar essas pessoas maldosas, exatamente como Paulo faz aqui nessas objeções de hoje, quando ele começa a responder judeus religiosos. Lembra o contexto que nós vínhamos falando, que Paulo estava mostrando que tanto gentios como judeus não têm desculpas diante de Deus. Todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo e de Deus para receber recompensas e galardão ou condenação. Então, primeiro Paulo desmascara todos os gentios e pagãos e agora ele vem desmascarando a hipocrisia dos judeus que, conforme nós vimos nos vídeos anteriores, se apoiavam na lei de Moisés, se apoiavam no nome judeu, ser descendentes de Abraão, e se apoiavam na circuncisão, na marca do pacto que Deus fez com Abraão e com a descendência de Abraão. Então Paulo vinha mostrando ali essa realidade para os judeus. Ei, não importa tu ter a lei do teu lado, Deus ter dado a lei para vocês, não importa vocês terem o pacto, não importa vocês serem descendentes de Abraão, se vocês não cumprem essa lei, não vale de nada. Então ele vem falando que não importa nada disso, que eles confiavam nisso para serem salvos. Porque tem judeu até hoje tem judeu que acha que é salvo. Ainda vivendo uma vida de moralidade, de pecado, mas eles acham que eles são salvos por eles serem o povo de Deus e terem o pacto da circuncisão. Então, hoje é assim, naquela época era dessa maneira e Paulo estava dizendo, não é isso.
Se a circuncisão de vocês não for no coração realizada por Deus, o milagre do novo nascimento, que é pela graça, não importa vocês terem o pacto, não importa vocês terem a lei do lado de vocês. Então, com base nesse contexto, deste ensinamento de Paulo, então hoje a gente vem com o capítulo 3, onde Paulo responde as perguntas, as objeções. Objeções é aquelas negativas, de que quando tu fala uma coisa, a pessoa vem e te rebate, mas não sinceramente e honestamente, mas por imoralidade, por querer se esconder atrás do seu pecado e do seu orgulho religioso. E por isso, objeção, sabe? Uma negação. Então, Paulo vem e fala assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Paulo falando, e já criando as perguntas imaginárias com o seu contrincante imaginário. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é, então, a utilidade da circuncisão? Aí Paulo responde: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Segunda pergunta: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? E Paulo responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado, mas nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Terceira pergunta: mas e se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus? Que diremos? Porventura, será Deus justo por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus ao mundo? Quarta e última pergunta, a mais tenebrosa de todas. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Só de ler assim parece meio confuso, e realmente é uma passagem bíblica, uma passagem que é confusa mesmo. Se a gente não medita ela dentro do contexto do que Paulo está ensinando ali, é difícil de entender. Por isso, meus amores, vamos lá. Presta atenção e agora eu vou voltar e vou explicar isso tudo para vocês com muito detalhe, para que esse entendimento venha ficar claro, porque isso aqui, meus amores, se aplica aos dias de hoje pra gente. Aqui Paulo está falando para uma plateia judia, né? A igreja dos romanos, onde a maioria deles eram judeus, mas como a gente já viu em todos os textos de Romanos que a gente já viu, a gente aplica isso nos nossos dias. Gente, que aplicação para os dias de hoje? Que aplicação maior do que essa? Ninguém mais do que nós, pregadores da graça de Deus, podemos falar sobre isso. Como somos caluniados pelos inimigos da graça, justamente por isso, por dizer que nós pregamos a graça e que então podemos viver de qualquer jeito. Somos contra o sacrifício porque não gostamos de sacrificar, então podemos viver de qualquer jeito. E exatamente como caluniavam Paulo aqui, e ele fala aqui, como nos caluniam, dizendo: vamos fazer bastante mal para que a graça de Deus e a glória de Deus seja muito maior. Caluniavam Paulo de pregar isso. Exatamente o que nos caluniam hoje, que quem prega a graça, prega o oba-oba, de viver de qualquer jeito, porque somos contra sacrifício. Então, nada novo debaixo do sol. Paulo foi criticado por isso, caluniado por isso, hoje nós somos. Então as aplicações sempre, meus amores, a palavra de Deus é uma só, desde Gênesis até Apocalipse. Era há 6.000 anos atrás, era há 2.000 anos atrás com Paulo, e é hoje a mesma coisa. A palavra não muda, e quem prega essa mesma verdade, também as calúnias não mudam, são sempre as mesmas. Então a gente já está acostumado com isso, e é muito legal quando a gente vem na Bíblia e vê
que Cristo passou, os apóstolos passaram as perseguições por pregar a verdade, e a gente também. Então é muito legal ver isso. Então é um texto glorioso que, quando é bem entendido pela graça de Deus, que abre o nosso entendimento, a gente se gloria nisso, tá bom? Então vamos lá de novo. Lembrando, Paulo vinha rebatendo eles, dizendo que ser judeu e ter a lei e ter a circuncisão não fazia deles melhor que os outros, no sentido de salvação. Não tem como. Lembra que a gente leu lá em Jeremias que Deus castigaria tanto os pagãos, as nações pagãs, como Israel, porque os pagãos eram incircuncisos e Israel era incircunciso de coração? Então, aqui Paulo está falando, não existe diferença. Para a salvação, não importa. Tu pode ter a marca da circuncisão e a lei, mas tu tá tão condenado como um pagão que cultua outros deuses se tu não nascer de novo. Se a tua circuncisão não for do coração, realizada por Deus, milagre do novo nascimento. Porque é Deus quem realiza, não sou eu através das minhas obras. Então, Paulo é claro. Então, aí ele vem e faz a pergunta. Ele já está imaginando que vai ter um judeu religioso lá que vai dizer: mas Paulo, então, qual é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade, então, da circuncisão? Porque, Paulo, tu tá falando pra gente que não adianta a gente ser descendente de Abraão, ter por sobrenome judeu e ter a circuncisão. Tu tá falando que nós estamos no mesmo balaio que os pagãos. Então, qual é a vantagem de ser judeu, de ser o povo escolhido de Deus e de fazer parte do pacto, de ter tido o prepúcio cortado, um pacto? Paulo, qual é a vantagem? Paulo vem e fala assim, ele está perguntando qual a vantagem de ser judeu e da circuncisão. Aí Paulo vem e responde, muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então Paulo vem e responde tanto para o sincero como para o maldoso. Ei, existe muita vantagem em ser judeu e no pacto da circuncisão. Lembra que a gente estudou? A circuncisão tem muito valor. A lei tem muito valor. Se tu pratica a lei, se tu obedece, é claro que tem. Então Paulo aqui está falando, é claro que tem muita vantagem em ser judeu. Claro que tem, principalmente porque a vocês, judeus, a nós, no caso que era Paulo, foi nos dado o privilégio de ter a lei, de ter a palavra de Deus, os oráculos, que eram as mensagens, os oráculos, oráculo era muito usado no mundo pagão na época de Paulo, que era a voz dos deuses, né? Eles consultavam os oráculos para saber a vontade dos deuses. Nós temos a Bíblia, a lei, o Pentateuco, os profetas, Paulo está falando, e hoje, aplicando hoje, nós temos a Bíblia completa, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos a história da igreja, do povo de Israel, a história da igreja, o Novo Testamento, nós temos completo. É claro que existe uma vantagem para quem tem a palavra de Deus daquela pessoa que não tem nada. É claro que existe. Coloca aí, uma criança que nasceu num lar onde existe destruição, vício, traição, briga, confusão. Aquela criança vai nascer rebelde no meio de confusão e de briga, de separação e de vício. Agora coloca outra criança que nasceu num lar cristão, que nasceu com os pais crentes, que são verdadeiros filhos de Deus, que ensinam, que tem o culto familiar, que levam aquela criança para a igreja, para ouvir. Pergunta, aquela criança está salva porque ela é filha de cristão? Não, ela tem que nascer de novo. Ela tem que nascer de novo para ser salva. Sem novo nascimento, ninguém vai entrar no reino de Deus. Quem falou isso? Jesus. Então, em relação à salvação, tanto aquela criança que nasceu num lar totalmente destruído, como aquela criança que nasceu num lar cristão, tanto faz, um como o outro tem que nascer de novo.
Com relação à salvação, não existe essa vantagem. Mas existe sim uma vantagem numa criança que nasceu num lar cristão de uma que não. Por quê? Porque ela vai ter mais contato com a verdade. Ela vai ter mais contato com o evangelho, ela vai ter mais contato com pessoas que vivem nessa verdade. E então ela vai ter muito mais probabilidade de ouvir a verdade do evangelho e nascer de novo, se ela for uma filha de Deus escolhida. E é isso que Paulo está falando. Para esses sinceros e para esses maldosos. Então, se não me adianta ter um corte da circuncisão e nem ter a lei, então eu vou viver no pecado. Para quê? Paulo está dizendo não. Claro que existe vantagens e muitas, e ele falou principalmente porque vocês receberam, porque os judeus receberam o privilégio de ter a palavra, de ter a lei, de ter a palavra de Deus, a boca de Deus aberta, guiando o que é certo e o que é errado, coisa que os pagãos não têm, trazendo para os dias de hoje. O que uma pessoa que nasceu num lar cristão, mas um lar cristão de verdade, né, gente? No falso evangelho não tem diferença nenhuma dos pagãos, enfim, não tem. Então, é claro que tem vantagem de tu ter mais acesso à palavra de Deus do que uma pessoa que não tem. Tá dando para entender? Então é isso que o Paulo tá falando. E ele fala que principalmente tem muitas vantagens em ser judeu, o povo do pacto. Pensa bem, gente. Eu me emociono enquanto eu meditava nisso, porque, olha, foi uma meditação bem profunda nisso, porque é um texto bem difícil de se entender e ir nos originais e estudar e ler livros e comentários bíblicos sobre isso. Sabe, gente, toda vez que eu vejo alguém indo contra a verdade de Deus, blasfemando, querendo procurar justificativa para justificar o seu pecado e querer diminuir Deus, querer colocar Deus no mesmo nível do homem, gente, me dá uma tristeza na alma e ao mesmo tempo uma revolta tão grande, sabe? Porque pensa bem, que maldade de um judeu fazer uma pergunta dessa. Que diferença então tem? Se sacrificar não vai me salvar, obedecer a lei não vai me salvar, então que diferença faz eu ser judeu ou não? A questão não é, nem ela tá dizendo que diferença faz eu ser judeu ou não. É ela dizer que diferença faz Deus ter escolhido o povo de Israel ou não. Vocês conseguem entender a maldade disso? Querendo dizer que Deus errou em escolher um povo para ele. Querendo dizer que Deus errou em dar a mensagem da lei, os oráculos, como Paulo fala aqui, para um determinado povo, para esse povo viver para a glória dele. É querer dizer que Deus errou. A pessoa é tão malvada, é tão pecadora, tão ruim, que ela consegue, para tentar mascarar a maldade, o pecado dela, querer ir contra Deus, ir contra a graça de Deus soberana que escolheu Israel, que escolheu o povo de Israel, que escolheu dar lei para aquele povo, escolheu dar os 10 mandamentos para aquele povo, sabe? Eu consigo enxergar isso por detrás, gente, sabe? E isso é monstruoso, isso é maligno, sabe? E é isso que, infelizmente, hoje o falso evangelho faz muito, para tentar justificar suas ambições, o seu desejo de poder. Tentam destruir a graça soberana de Deus, tentam destruir a verdade de Deus. Eles não estão vendo o que eles estão fazendo, é monstruoso, porque eles estão pecando contra Deus de uma maneira assombrosa, estão destruindo o entendimento das pessoas, afastando elas da verdade de Deus e estão se destruindo, cavando um buraco mais fundo no abismo do inferno para elas. Então, e aparentemente é uma pergunta sutil. Que vantagem então tem ter ser judeu se isso não me serve para salvação? Porque é isso que está aqui. E Paulo fala, tem muita. Eu não sei nem como é que tu te atreve a perguntar uma coisa dessa.
Em outras palavras, está desprezando o chamamento de Deus. Está desprezando o chamamento de Deus. A mesma coisa tu falar hoje para um religioso que acredita que vai ser salvo por sacrificar. Por dedicar sua vida, por ter um título, por ir na igreja, por fazer votos, ser fiel ao dízimo. Tu fala, isso aí não vai te salvar. Isso aí não vai te salvar. Ah, então o que me adianta fazer parte de uma igreja? Então o que me adianta eu fazer nada disso se isso não vai me salvar? A pessoa não consegue ver que ela está indo contra ensinamentos bíblicos feitos da maneira correta como a Bíblia ensina, não como o falso evangelho ensina. Então, é monstruoso, gente. É monstruoso isso. Então, Paulo deixou claro, tem muita vantagem. E a gente vai seguir falando dessas vantagens que os judeus têm, porque Paulo, na sua soberania, eu sou suspeita para falar, né? O que eu digo sempre? Romanos é a carta onde o evangelho brilha mais. Então, Paulo começa falando das vantagens dos judeus aqui no capítulo 3 e ele vai terminar falando dessas vantagens lá no capítulo 9. Porque olha só. Qual a vantagem de ser judeu, então? Se eu não vou ser salvo por isso? Pelos sacrifícios que eu obedeço? Aí, olha só o que Paulo fala. São muitas, tá? São bastante. Começando pela palavra de Deus. Vocês têm o privilégio, a palavra foi dada para vocês. Mas tem mais outros, tem muitos outros. Ei, o Messias veio de vocês. Quer privilégio maior que esse? Isso a gente vai estudar quando a gente chegar lá em Romanos 9. Ei, o Messias veio dos judeus. Essa pergunta, ela deveria ter sido muito bem pensada antes de ter sido feita. Repito, pode ter sido honesta e sincera, legítima? Sim. Mas como aqui a gente vai ver que foi por maldade, então deveria ter pensado muito bem antes de fazer essa pergunta. Porque tem muita vantagem em ser judeu. Primeiro pela palavra, só a escritura. Nós temos a palavra que salva. E segundo, o Messias veio do povo judeu. Olha só, para onde a gente vai caminhando. Então, meus amores, quase 1 hora só falando de uma pergunta. Vamos para a segunda? A coisa vai começar a piorar, vocês vão ver. A coisa vai começar a piorar. E daí ele fala assim, e daí? Segunda pergunta. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha só, a pergunta. E daí? Se então as pessoas não creem que ser judeu é um privilégio, que ser judeu, ter os oráculos, ter a palavra de Deus e que o Messias veio deles e que eles são o povo escolhido de Deus e que Deus fez promessa para eles e eles não creem, porque eles não criam em Jesus, eles não criam no Messias, eles não criam. Por isso que eles eram tão contra a graça, tão contra os ensinamentos de Paulo. Por que Paulo é sempre tão duro nas cartas dele contra os judaizantes, aqueles que queriam empurrar a religião judaica goela abaixo para a salvação? Por que Paulo sempre é tão duro? Por quê? Porque eles eram os incrédulos, eles não acreditavam, eles não criam no principal, no Messias, eles não criam. Eles eram tão hipócritas que eles tinham a lei, eles tinham os oráculos, mas eles não obedeciam. Não é isso que Paulo vinha falando. Vocês têm a lei e vocês não cumprem. Vocês só têm título. Vocês só têm nome de judeu. Vocês só têm o título de guardião da lei. Vocês só têm um corte no corpo, mas vocês não obedecem. Vocês não creem. Aí a pergunta, e daí? Então, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha a resposta de Paulo. Meganoito no grego. De maneira nenhuma. Meganoito. Sabe o que significa essa palavra no original grego? Meganoito. A palavra que Paulo usa aqui, vai usar ainda em muitas outras objeções que ele vai rebater, principalmente quando falam da graça, contra a graça.
Pecaremos, pois, para que a graça sobreabunde. Ele fala meganoito. Sabe o que significa isso? Que pereça essa blasfêmia que tu acabou de falar, que morra essa fala, essa pergunta, essa ideia que tu tá tendo. Que pereça, que morra essa ideia. Assim de dura essa expressão que Paulo usa, meganoito no grego, que é de maneira nenhuma. Como se te ocorre falar uma bobagem dessa? Que se porque alguns não creram, porque eles falaram, mas então o que adianta eu ser judeu se não me vale de nada? Ele fala assim, então quer dizer que se alguns não creem que ser judeu é vantagem, então vão viver de qualquer jeito? Se alguns não creem, então significa que a fidelidade de Deus vai falhar? Que Deus não vai cumprir o que ele prometeu por meio dos judeus? Que Deus não vai cumprir o que ele prometeu para Abraão? Quer dizer que o pacto, porque aqui é Paulo mostrando todos esses estudos que a gente fez, é que ninguém cumpre a lei. Todos são pecadores. Não importa se tem a lei do lado deles, é isso que quer dizer. Então vocês estão dizendo, vocês estão querendo insinuar que porque vocês não creem, vocês são corruptos de coração, religiosos, enganadores e blasfemos, como a gente já viu, vivem de aparência, querem mostrar uma santidade que não tem, tanto gentil como grego, como judeus. Por causa da incredulidade de vocês acham que Deus vai ser infiel naquilo que ele prometeu a Abraão? Vocês estão loucos? Que pereça essa ideia, que morra essa ideia na cabeça de vocês, seus blasfemos. Porque Deus é fiel, Deus promete, ele cumpre. Ele prometeu que os descendentes de Abraão herdariam uma terra, uma pátria celestial. Ele prometeu que da descendência de Abraão viria o Messias e ele veio e esse é o Salvador do mundo. Ele prometeu, ele deu a lei para os judeus e ele disse que quem obedecesse essa lei viveria por essa lei e seria salvo, não pela lei, mas seria salvo por crer no que essa lei anunciava, Cristo. Ora, é essa a vantagem de ser judeu. Vocês receberam uma promessa por meio de Abraão que dele viria o descendente do mundo, o Salvador do mundo. Agora vocês acham que vocês não creem no Messias, então Deus vai falhar na promessa dele? Vocês só podem estar brincando em fazer uma pergunta blasfema dessa. De maneira nenhuma. Nunca a nossa incredulidade vai mudar os planos de Deus. Nunca a nossa incredulidade vai frustrar os planos de Deus, vai quebrar um pacto de Deus. Nunca. Deus vai suscitar filhos de Abraão de debaixo das pedras. Porque quem é o verdadeiro israelita? Aquele que crê no Messias. Aquele que faz as obras de Abraão. Quer ser descendente de Abraão verdadeiro israelita? Crê no que Abraão creu. No que Abraão creu? No Messias que viria dele. Por isso que ele disse, quando ele subiu e disse que ele ia subir, eu vou subir com o menino, vou sacrificar e voltaremos. Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele das cinzas. Mas é claro, porque se Deus tinha dito para ele, Abraão, da tua descendência eu vou mandar o meu filho que vai salvar o mundo, vai vir da tua descendência. Abraão creu nisso. Ele podia matar Isaac 1000 vezes. Ele sabia que Deus ia ressuscitar Isaac porque é da descendência de Isaac. Porque Deus já tinha prometido da tua descendência de Isaac virá o Salvador do mundo. Se Deus prometeu que de Isaac vai vir o Messias, então se ele mandou eu matar, ele vai ressuscitar. Mas a fé de Abraão não era que Deus ia ressuscitar Isaac porque Abraão é muito bonzinho. Não. É porque Deus não pode falhar na promessa dele. Ele falou que o filho dele viria de Isaac. Não tem nada a ver com Abraão, mas não tem nada a ver com o sacrifício de Isaac, tem a ver com a promessa de Deus. Ei, o meu filho, o Salvador do mundo, vai vir de Isaac e Abraão. E aí Jesus um dia disse, Abraão me viu e se alegrou com o meu dia.
Abraão viu o Messias, ele creu naquilo que Deus havia prometido. Então é claro que tem vantagem em ser judeu. E é claro que se a maioria dos judeus não creem, porque é a maioria, né? A maioria dos judeus não criam naquela época e não creem até hoje. E incluindo hoje, 90% dos evangélicos também não creem no que Abraão creu. Não, creem nas bênçãos que Abraão teve, que Deus prosperou ele e tal, creem nisso porque querem isso, querem bênção nesse mundo, mas não creem no que Abraão creu. Sacrificam o seu tudo, como Abraão supostamente sacrificou, para ter bênçãos. Mas não sacrificam no sentido que Abraão sacrificou porque ele cria que de Isaac viria o Salvador do mundo, que era o que ele queria, salvação para ele e para a descendência dele. Olha só a perversão do falso evangelho dos dias de hoje. Nunca vão ensinar isso para vocês, nunca vão ensinar isso nas religiões e nas igrejas evangélicas hoje, porque não convém. Então é claro que tem vantagem em ser judeu. É claro que tem. Deus nunca vai falhar na promessa que ele fez para Abraão. Pergunta para ti, que é filho de Deus, para ti, para mim, para ti que somos filhos de Deus. No caso de Paulo aqui, Deus falhou? Deus falhou? Não. Messias veio ou não veio? Ele morreu ou não morreu? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Ele não nos salvou no dia do nosso novo nascimento, como Deus prometeu que ele nos salvaria? Salvou ou não salvou? Hoje nós, não, pela graça dele, nós hoje não estamos sendo perseverados pela graça dele? Hoje nós não temos paz com Deus? O mundo pode estar caindo na nossa cabeça, mas a gente não tem paz com Deus porque a gente sabe que se a gente fechar os nossos olhos agora, a gente está com Cristo, e não um orgulho de salvação, de que eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque eu tenho Espírito Santo, porque eu vou na igreja, porque eu sacrifico. Não, não é esse orgulho religioso. Não. Por que a gente vive em paz? Por que a gente hoje tem a paz de Deus? Porque fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo. Uma paz, uma tranquilidade que a gente não repousa nas nossas obras, nos nossos méritos, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Porque, inclusive, a gente sabe que se dependesse da gente, a gente nem teria salvo e perderia a salvação o tempo todo. Mas por que a gente tem paz? Porque não depende do que a gente fez, depende daquilo que Cristo fez. Depende de descansar no que ele fez. Por isso que a gente vive tranquilo. Não é um orgulho de dizer eu tenho certeza da minha salvação. Não. Eu tenho certeza da salvação que Cristo conquistou para mim. Foi isso que Abraão creu. Foi nisso que ele creu. Por isso que ele tinha paz. Ele morreu esperando a pátria celestial dele e que a família toda dele se reencontraria nos céus, porque Deus prometeu. E é nisso que a gente crê hoje. Por isso que tem vantagem em ser judeu e em ser cristão e ter o evangelho. Ou como nos acusam, que a gente vai ver daqui pra frente. Então quer dizer, vamos praticar mal, já que é por graça, já que eu não preciso sacrificar, como nos acusam por aí, então vamos viver de qualquer jeito. Ei, que morra essa ideia quem pensa uma blasfêmia dessa. Porque é o contrário. Justamente por isso, nós temos essa paz, porque nós cremos e nós vivemos nessa santidade, nessa justiça que Cristo conquistou pra gente. Nos deu a capacidade de agora poder obedecer e cumprir essa lei e nos parecer mais a Ele todos os dias. Tá dando para entender, meus amores? Então Paulo quase amaldiçoa, ele fala que pereça. Quem quer, olha só, de uma pergunta aparentemente sutil, assim como quem não quer nada, olha para onde leva, colocando a fidelidade de Deus em xeque. Para que ser judeu então? Não serve de nada. Se as pessoas não creem, então Deus é infiel. Então Deus, como é que está escrito aqui? Então vai desfazer a fidelidade de Deus. Como se a nossa incredulidade pudesse desfazer a fidelidade às promessas de Deus. Não. E quem é nascido de Deus sabe, nós vemos as promessas de Deus se cumprir na nossa vida todos os dias. Gente, a coisa mais gloriosa, a promessa que Deus prometeu, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Tu que é filho de Deus, tu que é filho de Deus. E isso eu vivo todos os dias na minha vida, né?
As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Às vezes tu vai dormir angustiado, com problema. Quem é nascido de Deus vai dormir angustiado, com problema, sabe? Tu tem um monte de coisa para resolver no dia seguinte, decisões que tu precisa tomar, e tu vai dormir assim e tu fala: Senhor, eu confio o dia de amanhã nas tuas mãos, porque não depende de mim, não depende da minha preocupação, não tá nas minhas mãos resolver nada disso. O que estiver nas minhas mãos me ajuda, me dá sabedoria, mas o que eu não posso está nas tuas mãos. E tu vai dormir e no dia seguinte a misericórdia e a graça de Deus se renova na tua vida e que tu acorda tranquilo, tu acorda em paz. Os problemas mudaram? Não, tá tudo ali para tu resolver ainda. Mas tu tem uma paz que sobrepassa todo e qualquer entendimento, uma tranquilidade que tu vai conseguir resolver, que tu vai, daqui a pouco tu tem uma ideia, tu vai e tal, não, nem tudo tu consegue resolver, mas tu vai diminuindo, e aquilo, tu passa aquele dia. Gente, isso é fidelidade de Deus, é a fidelidade dele. Muitos não creem que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, muitos não creem nisso. Muitos não creem, descansam nisso. Mas isso não faz ele mudar naquilo que ele prometeu. Quem é filho de Deus vive isso todos os dias. Tá dando para entender? É só um exemplo do que Paulo está ensinando aqui. Então ele vem e fala assim: de maneira nenhuma. E daí, né? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então Paulo vem e fala: meganoito, morra essa ideia. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é fiel. Ele fala, ele cumpre. Não importa a incredulidade das pessoas, não importa. Não importa. Se as pessoas creem ou não, ou se creem num falso evangelho, se vivem na religiosidade, não importa. Deus não vai mudar aquilo que ele prometeu. E aqueles que crerem nele, que confiarem, que descansarem na obra redentora do Messias, esses vão desfrutar dessa fidelidade de Deus. E ele fala assim, e ele segue falando, segundo está escrito: para seres justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Paulo está citando um trecho do Salmo 51. Paulo é campeão em citar textos do Antigo Testamento para ensinar, principalmente quando ele está ensinando judeus. Porque os judeus criam no Antigo Testamento, supostamente, né? Eles criam na lei, no Pentateuco, e aqui ele está citando um salmo do rei Davi, o rei dos judeus, que os judeus idolatram, que eles sabiam que da descendência de Davi viria o Messias, que Davi creu no Messias que viria e eles não creram em Jesus quando Jesus veio, sendo que Davi mesmo tem vários salmos de Davi profetizando o que Messias faria, a vinda do Messias, e os judeus que diziam que tinham a lei não criam nem no que o rei deles, amado Davi, pronunciava. Então Paulo, na sua sabedoria, na sua estratégia, no seu entendimento, vai lá e usa um salmo do rei Davi para provar a blasfêmia que eles estavam falando aqui, dizendo que Deus então era infiel. Então a fidelidade de Deus vai se desfazer, porque se não adianta ser judeu, né? Então, e daí ele fala: ei, maldito, pereça essa ideia. Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. O homem é mentiroso. Aí ele vem e cita o Salmo 51, que é o Salmo do pecado de Davi, que é o Salmo que quando Davi peca, ele vai lá e se arrepende e ele fala: Deus meu, contra ti pequei, somente contra ti pequei. E os teus julgamentos são justos. Tua condenação, o teu julgamento sobre mim é justo.
Paulo é demais, gente. Paulo é demais. Ele tem uma sabedoria para ensinar, para esfregar o pecado dos judeus na cara deles, naquilo que eles mais criam, gente. Eles criam na lei em Davi, e Paulo cita um salmo de Davi dizendo que Deus é justo, que Deus é fiel e justo. Porque lembra? Ele pede perdão para Deus e fala: não, tu é justo nos teus julgamentos. Tu é justo. E a condenação que tu lançar sobre mim é justa. Porque eu sou mentiroso, eu sou pecador, eu errei, eu pequei contra ti. Em pecado me concebeu minha mãe, desde o ventre eu já nasci pecador e pequei a vida toda e pequei contra ti, e todos os teus juízos e julgamentos são justos contra mim. Olha aqui Paulo falando para esses judeus malvados, religiosos, que queriam esconder o seu pecado e querendo jogar culpa em Deus, dizendo que Deus então ia ter que se tornar, desfazer a fidelidade dele, porque ninguém cria no que ele falou. Ninguém crê na circuncisão mais, ninguém crê mais agora, trazendo para os dias de hoje. Então é mentira, né? Então para que sacrificar? Então para que sacrifício? Para que obedecer, né? Então Deus é mentiroso. É o que está escrito aqui. Vocês querem ver o que o rei de vocês falaram com respeito à fidelidade de Deus e à justiça de Deus? Principalmente quando o juízo dele vier, porque Deus é fiel nas promessas de bênção, mas ele também é fiel nas ameaças. Quando ele ameaça a condenação e ao castigo eterno. Tem gente que acha que Deus só é fiel nas bênçãos e nas promessas. Não, mas na condenação eterna Deus também é fiel. Ele promete e ele cumpre. Então olha só o texto que Paulo usou para rebater a maldade na pergunta. E vamos lá. Vamos agora para a terceira pergunta. O terceiro questionamento agora ainda mais blasfemo. Mas se a nossa injustiça trazer à luz, a lume, a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Olha só, meus amores, a pergunta é tão blasfema, é tão ridícula, é tão terrível, que Paulo dá a impressão aqui, porque ele coloca entre parênteses, se tu tá com a tua Bíblia, tu vai ver que ele coloca assim: falo como homem. Dá a impressão que Paulo tá até pedindo desculpa, se desculpando com a plateia que ele tá falando, pelo absurdo de ter que pensar em responder uma pergunta dessa. Não sei se vocês conseguem entender. É como quando Paulo bota assim: falo como homem, é porque, gente, eu me sinto até constrangido em ter que tocar num assunto como esse, porque é tão absurdo, mas eu sei que isso vai passar na cabeça de muitos. Eu sei. E eu me sinto até mal em ter que falar isso. Por isso eu tô falando como homem, tá? Olha, eu tô assim, até penalizado, assim, constrangido em ter que falar isso com vocês, mas eu sou obrigado a falar. Porque tem gente tão maldosa, tão religiosa, tão má, que vai pensar e vai falar isso. Mas e se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto em aplicar a sua ira? Ou seja, eles estão dizendo assim: o Paulo, se o nosso pecado e a nossa injustiça faz a glória e a graça de Deus brilhar mais, ei Paulo, não é injusto então que Deus nos condene? Porque afinal de contas nós estamos fazendo um favor para Deus. Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser maior. Mas a glória de Deus vai ser maior. Então não seria mais útil para Deus a gente continuar pecando? E então, não é injusto da parte de Deus culpar e condenar a gente por a gente continuar pecando mais para a glória dele ser maior?
Gente, olha só a maldade do coração do ser humano. Olha a que ponto chega a maldade do coração do ser humano para se esconder atrás do seu pecado, do seu orgulho religioso. Eles estão dizendo, vamos fazer um favor para Deus, vamos pecar bastante. Porque daí a glória dele vai ser maior, a graça dele vai ser maior. E outra, ele vai ser injusto de condenar a gente. Afinal de contas, nós fizemos um bom trabalho pecando bastante para a glória dele ser maior e para a graça dele ser maior. Ele é injusto em nos acusar, injusto em nos condenar, se nós fizemos um favor para ele. E outra coisa, esse texto aqui também, a gente já vai continuar falando aqui da resposta de Paulo para essa blasfêmia. Mas muito, e eu posso falar por experiência própria porque eu ouvi isso, tá? Eu ouvi. Me ensinaram isso. Para mim, me ensinaram isso anos no falso evangelho. Anos, inclusive pra gente ensinar para outros. Aquele perigo que a gente fala para vocês de pegar texto fora de contexto para criar uma imaginação pecaminosa na mente e no coração do ser humano. Por que não se medita na Bíblia em textos isolados? Porque me ensinaram. E quem aprendeu, isso também sabe que eu tô falando e é verdade. Pegavam esse texto para falar assim, ó, mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, ou seja, diziam, se a nossa injustiça, que aqui está se referindo a pecado, se a nossa injustiça, o nosso pecado, tá falando do nosso pecado, o falso evangelho invertia isso dizendo se a injustiça que nós sofremos, se eu sou perseguido, se eu sou preso, eu fui tão perseguido, eu fui preso pelo evangelho, a instituição é tão perseguida, eu fui tão perseguido, mas não tem problema, porque isso trouxe mais glória para Deus. Olha só que perversão, gente, que maldade. Não sabem nem interpretar as escrituras, não sabem nem entender, não estão morto, não consegue entender a verdade. O homem natural, que é o homem morto em delitos e pecados, não consegue vir nas escrituras e entender. E como ele não consegue entender, ele inventa uma historinha. Então, usaram essa aqui, se a nossa injustiça, aquele sofrimento que a gente sofre, como eu fui perseguido, justificado, se ela dá glória para Deus, então, valeu a pena sofrer pelo evangelho. Olha só. Nem entender que aqui está falando de pecado. Ao contrário, o falso evangelho é tão orgulhoso, é tão egocêntrico, principalmente da instituição religiosa que eu saí, é tão egocêntrica, tão focada na liderança, no sofrimento da liderança que acabou se tornando uma idolatria dentro da instituição, justamente por causa desse texto aqui. Porque a injustiça que nós sofremos trouxe glória. Por isso que nós somos tão grandes e poderosos. Deus honrou. É aqui, desse texto aqui que é tirado. Vocês acreditam nisso? É tirado daqui. Totalmente deturpado o texto. Não tá falando de injustiça que nós sofremos. De calúnia, de problemas, perseguições. Não é disso aqui. Aqui tá falando do nosso pecado. Lembra, isso aqui é a depravação total do ser humano, nosso pecado. E aqui os judeus estavam querendo se esconder atrás do seu pecado para culpar Deus, porque é o que o ser humano faz, culpa Deus, culpa pessoas, culpa circunstância, culpa tudo e todos, mas ele nunca se culpa a ele mesmo de ser pecador. Por que Paulo citou Davi aqui? Senhor, eu pequei contra ti pequei, e eu sou pecador e eu sou merecedor da condenação que tu vai me dar, porque em pecado me concebeu minha mãe. Tá falando de pecado, não da justiça que a gente sofre, das injustiças que a gente sofre nesse mundo, que às vezes a gente sofre pouquinha, porque a gente merece. A gente, não, eu sou injustiçado, não, plantou, colhe, essa é a realidade.
Raras vezes somos injustiçados por alguma coisa e ainda são tão cara de pau que querem cobrar justiça de Deus, clama por justiça a Deus. Que justiça? Meus amores, eu já ensinei isso aqui, nunca peça por justiça para Deus. Porque se tu pedir justiça para Deus e Ele te dá, tu tá fulminado, porque é isso que a gente merece, sermos fulminados e condenados ao inferno. Se tem uma coisa que tu tem que pedir para Deus é misericórdia e graça. Nunca peça por justiça para Deus. Porque se Ele derramar justiça sobre ti, Ele te fulmina na hora. Porque é isso que a justiça de Deus faz, fulmina pecador. É graça e misericórdia que a gente tem que pedir. Mas graça e misericórdia eles dizem que não é para pedir, porque isso não é de Deus. É uma desgraça. Então, o ensinamento deturpado das escrituras é uma desgraça. Então, esse texto aqui é usado no falso evangelho para falar das injustiças sofridas e nunca para reconhecer o seu próprio pecado. E o contexto todo aqui é falando de depravação, né? Paulo está mostrando aqui que todo mundo precisa do evangelho de Cristo para salvação, porque todos somos pecadores. Por isso usou o exemplo de Davi, quando reconheceu o seu pecado, para que fique bem claro que isso aqui não é injustiça sofrida, é pecado. Tá dando para entender? Então, e se a nossa injustiça, ou se o nosso pecado traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura Deus não é injusto por aplicar a sua ira? Olha só, gente, que blasfêmia, culpando Deus pelo próprio pecado. Ei, Deus vai me mandar pro inferno porque eu tô pecando bastante, para a glória dele ser maior, para que a graça dele seja maior? Aí Paulo vem e fala assim: certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Não existe uma promessa de que Deus vai julgar o mundo. E aqui lembra, Paulo está falando com judeus. E os judeus sabiam bem que vai existir um julgamento, que Deus vai julgar os gentios, os pagãos e o mundo inteiro. Vai existir um tribunal em que todos vão estar diante de Deus, e os judeus sabiam bem disso. E aliás, os judeus queriam muito isso, porque os judeus queriam ver os pagãos ser destruídos. Lembra do orgulho judeu de ser o povo de Deus? Os judeus queriam ver os gentios se ferrar nas mãos de Deus, mas eles não sabiam que eles também estavam ferrados. Lembra repito, o que a gente estudou? Julgarei as nações pagãs do Egito e Judá. Julgarei o Egito e Judá. Porque os pagãos são circuncisos e são incircuncisos e os judeus são incircuncisos de coração. Existe promessa de um julgamento final. Deus disse, prometeu para Adão e Eva em Gênesis 3,15 que haveria um julgamento. Que o filho dele, Messias, viria para destruir, julgar o mundo. Existia promessa para Abraão e para Davi e para todos os profetas no passado, para todos. Existia um julgamento e os judeus criam nesse julgamento. Olha como Paulo rebate os judeus na própria conhecimento que aparentemente eles tinham, mas não viviam. Hey, vocês estão dizendo então que Deus é injusto em aplicar a ira dele do julgamento para quem comete pecado, para quem comete injustiça? Claro que não. Senão como que Deus vai julgar o mundo todo? Como que Deus vai julgar? Existe um julgamento e Deus vai ser fiel. Ele prometeu, ele vai cumprir. Todos, sem exceção nenhuma. Rico, pobre, judeu, gentil, religioso, cristão verdadeiro, todos vão estar um dia diante do tribunal de Cristo e de Deus. Os cristãos verdadeiros para receber recompensa e galardão, porque não vamos ser julgados mais. Vamos ser julgados, a palavra, podemos usar essa palavra, mas para receber recompensas, conforme as boas obras que praticamos, não para salvação, mas as que praticamos depois de sermos salvos, por gratidão, por amor, por dever. Lembra? A gente estudou no estudo da graça,
que Deus nos capacitou, nos salvou para fazermos boas obras e não o contrário. Então, e todos vão estar diante do tribunal de Deus para julgamento, para condenação eterna. Todos aqueles que viveram na prática da injustiça e do pecado. Como assim que tu tá falando agora, judeu, que Deus vai ser injusto se aplicar a ira dele sobre quem vive na injustiça, porque quanto mais pecado, mais graça abunda? Porque é isso que eles estão falando aqui. E ele fala de maneira nenhuma. Claro que não. Deus vai julgar o mundo. E ele é fiel e verdadeiro. Então, e ele continua. Agora nós vamos para a última e mais perversa pergunta, questionamento, objeção que Paulo nem se molesta em responder. Paulo nem perde tempo em responder. Até aqui ele ainda foi respondendo. Ele ainda foi respondendo, provando nas escrituras, ele foi falando. Mas a última, ele nem perde tempo, porque é tão blasfema, é tão pecadora, é tão perversa, que ele não perdeu tempo. E ele fala assim, ó: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Olha que maldade, gente. Porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. O que Paulo está falando aqui? Olha só, o Paulo tá falando dessa pergunta tão blasfema que eles falam, que se por causa da nossa mentira, do nosso pecado, da nossa injustiça, fica mais em relevo a verdade de Deus e a glória dele. Paulo, então por que eu vou ser condenado pelo meu pecado? Quanto mais eu mentir, mais eu pecar, mais injusto eu for, mais a glória de Deus vai ser exaltada, mais a graça de Deus vai ser glorificada, mais a verdade de Deus vai ser exaltada. Então por que Deus vai me condenar? Repito, Paulo, estamos fazendo um favor para Deus. Deus deveria nos agradecer por sermos tão pecador, porque a glória dele vai brilhar mais, a graça dele vai ser mais entendida. Olha só a maldade do ser humano, e vocês ainda acham que esse ser humano merece alguma coisa de Deus? E aí Paulo ainda continua, e por que não falamos ainda mais? Paulo diz assim, como alguns nos caluniam, porque Paulo era caluniado também pelos inimigos da graça e da verdade, e afirmam que o fazemos. Ó, Paulo está dizendo, e vou falar mais, como aqueles que nos acusam, que dizem que a gente fala o seguinte: pratiquemos o mal para que venham bens. Paulo fala assim, a condenação desses é justa. O lago de fogo e enxofre para eles é pouco. Quem pensa isso? Quem calunia a gente, que pensa que para a glória de Deus ser maior, para a verdade de Deus ser mais absoluta, tem que pecar mais e continuar vivendo no pecado, porque vivendo no oba-oba, já que é por graça, já que não é por obras, no caso dos judeus, já que não é pela circuncisão, já que não é pela lei, já que não é por ser descendência de Abraão, se nada disso importa, então vamos viver de qualquer jeito. E quer saber? Que Deus nos agradeça, porque assim a glória a Deus brilha mais. Oh, como Deus salvou aquele pecador miserável, injusto, que fazia tudo errado e mentia, enganava, e era oh, como Deus foi bom e misericordioso, que graça! Oh, Paulo, Deus tem que nos agradecer por sermos pecadores, Paulo. Como ainda ele vai nos acusar? Como ainda ele vai nos condenar ao inferno por pecar? Que Deus injusto é esse, se nós estamos colaborando com a graça e com a glória dele, para ele ser bem glorioso, para ele ser bem gracioso? Gente, vocês acreditam que tem gente na época de Paulo que falava isso? Está escrito, eu juro que está na tua Bíblia. E hoje tem muita gente que diz isso.
que nos caluniam, que quem prega a graça está pregando para viver de qualquer jeito. Porque para que fazer, para que sacrificar, para que obedecer se é por graça? Se não precisa fazer esforço nenhum, para quê? Então vamos viver no pecado. E que Deus faça o trabalho dele. Já que eu vou ser salvo de qualquer jeito, se é por graça, Deus então faz o trabalho dele. Quer mais? Me agradeça por eu ser bem pecador. Porque daí a glória dele vai ser maior. Oh, como aquele homem foi salvo por ser tão pecador. Ah, é a graça de Deus. Vocês estão vendo a ironia, a maldade, a crueldade, a monstruosidade, a blasfêmia que os inimigos da graça ensinam por aí? E nos acusam disso? De pregarmos isso? Pratiquem mal para que venha o bem. Vivam na graça, a salvação não precisa obedecer, não precisa fazer nada, vivam de qualquer jeito, porque Cristo morreu, Deus é amor e vai te salvar. E então Paulo, que Deus nos agradeça, porque a gente vai viver bem assim mesmo. A gente vai viver bem assim, e Deus vai ser bem injusto se nos condenar. Blasfemo, herege, pecador sem remédio, a condenação desses é justa. Eu juro que está na tua Bíblia isso. Este é o ensinamento de Paulo. Isso era o que ele estava falando para aqueles judeus naqueles dias. E é isso que ele fala hoje, aplicando para os dias de hoje, para o falso evangelho, que é contra o evangelho da graça, os inimigos da graça que nos acusam de pregar oba-oba. Nunca vocês vão ouvir da nossa boca, como caluniosamente acusavam Paulo aqui, de dizer: pratiquem mal, vivam no pecado quanto quiserem, porque o que importa é a graça de Deus. Nunca vocês vão ouvir sair isso da minha boca, como nunca ouviram da boca de Paulo, da boca de um verdadeiro cristão, filho de Deus. Ao contrário, pregamos santidade. Pregamos santidade. O que nós pregamos? Que ninguém é salvo por obras e por sacrificar, por obedecer. Ninguém é salvo porque ninguém pode fazer porque estão mortos. Ensinamos o novo nascimento, que não é por obras, não é por méritos, é dom de Deus. A graça da salvação é dom de Deus, a fé e o arrependimento para a salvação é dom de Deus, é Ele que dá, não sou eu que conquisto. Isso é o que nós pregamos, mas pregamos depois também. Depois que somos salvos, vivemos em obediência, porque foi isso que Deus fez. Deus veio nos dar vida para então obedecermos, para então andarmos em boas obras. Paulo está dizendo: quem nos calunia, que nos acusa de dizer pratiquem o mal, porque o que importa é a graça, para que venha muita graça de Deus sobre a tua vida. Quem nos calunia e prega isso, o inferno para esses é pouco. A condenação desses é justa. É tão absurdo, é tão loucura pensar uma coisa dessa, que uma pessoa nascida de Deus, um filho de Deus salvo pela graça, que creu no Messias, que creu, que entendeu o que Cristo fez, que Ele nos libertou da morte, nos libertou do pecado, da escravidão do pecado, nos tirou do inferno. É tão absurdo pensar que um filho de Deus vai querer continuar vivendo no pecado e vai continuar vivendo para dizer que a glória de Deus vai ser maior. É tão absurdo que a gente até se constrange, mas é uma realidade que existia na época de Paulo, tanto que Paulo ficou constrangido em falar: puxa, gente, eu falo como homem, tá? Mas eu sou obrigado a falar porque é uma loucura, né? É uma loucura. Eu falo como homem. Mas as pessoas pensam assim: vai ter quem vai objetar, vai ter quem vai rebater a graça, vai ter quem vai falar contra a graça, vai ter quem vai questionar o caráter de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, o justo julgamento de Deus. Vai ter quem faça isso. Mas que Deus injusto é esse? Vai ter quem faça. E tinha na época de Paulo e tem hoje também. Os montões. Os montões. Os famosos inimigos da graça e do evangelho da salvação de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. E a gente ora para que as pessoas venham entender essa verdade. A gente sabe que não é por força. A nossa obrigação é ensinar, pregar, falar a verdade e orar para que no momento oportuno essa graça alcance essas pessoas e abra o entendimento delas. Porque não é por força, porque não é a gente que faz.
A única coisa que eu posso fazer é ensinar a verdade. E é isso que o canal Fundamento vem fazendo aqui para vocês já há mais de 3 anos. E a gente ora para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, faça aquilo que a gente não possa fazer. Eu sei que era uma passagem difícil, mas eu espero que tenha aberto um pouco o entendimento de vocês. E é isso aí. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, despertem vocês do engano, das heresias. Enfim, que o milagre do novo nascimento aconteça, que a circuncisão do coração aconteça através da fé em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. A gente se vê e até a próxima.